Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Livro escrito por Rick Renner. Capítulo 7. Seja um exemplo. Alguém me disse: sabe, na minha igreja não fazemos muito. Oramos um pouco e entendemos que Deus é soberano. Deus nos deu uma profecia de que seremos uma grande igreja. O que você acha? Eu disse: acho que Deus vai ter que escolher outra igreja. O homem perguntou: por quê? Eu disse: porque grandes igrejas não acontecem por acaso. Elas acontecem porque um grupo de pessoas está empenhado em levar o evangelho para a sua cidade, e não apenas levá-lo para a sua cidade, mas ultrapassar a cidade. Eles querem levar a cidade. As pessoas que vão tomar sua cidade não apenas oram um pouco e esperam pelo mover soberano de Deus. Eles dizem: Deus, nos dê uma estratégia. Mostre-nos como, porque estamos prontos para persegui-la. Ninguém despreze a tua juventude. Em 1 Timóteo 4:12-15, Paulo começa a falar especificamente para Timóteo sobre o desenvolvimento. Ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis em palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Até que eu chegue, dê atenção à leitura, à exortação, à doutrina. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite sobre essas coisas, dê-se totalmente a eles, para que o teu lucro apareça a todos. Volte rapidamente ao versículo 12 e observe a palavra desprezar. E a palavra grega kataproneo, que significa desprezar ou desdém. Paulo disse: ninguém despreze a tua mocidade, porque as pessoas estavam desprezando Timóteo. Quando pensamos em juventude, pensamos em um adolescente ou alguém muito jovem. Mas esta palavra juventude é a palavra grega neotes, que se refere a alguém entre 30 e 40 anos. Antigamente você não era considerado digno de um cargo público até os 40 anos. Sua sabedoria nem contava até os 40 ou 41 anos. No entanto, não é assim na casa de Deus. Em 1 Samuel, você descobre que Deus chamou um menino chamado Samuel. Samuel tinha entre 5 e 7 anos de idade, quando todo Israel atestou que ele era um profeta do Senhor. Você pode imaginar os Estados Unidos reconhecendo uma criança de 5 anos como sendo um profeta do Senhor? Veja, Deus não está interessado em idade. Deus está interessado em submissão. Se você se der ao presente, então você é aquele a quem Deus vai usar. Mas por que Paulo disse: ninguém despreze a tua mocidade? Porque Timóteo não iniciou esta igreja em Éfeso. Esta igreja já estava em pleno desenvolvimento quando Timóteo passou a assumir a liderança dela. Acredita-se que a igreja ficou sem pastor por algum tempo e os presbíteros da igreja mantiveram a igreja unida nesse ínterim. Agora Paulo colocou Timóteo na igreja como pastor. Timóteo tem entre 30 e 40 anos e esses anciãos são aparentemente mais velhos do que isso. Eles ficam um pouco ofendidos com o fato de um jovem malandro entrar e ter autoridade sobre eles. Eles desdenharam Timóteo, eles franziram a testa para ele, eles provavelmente conversaram sobre ele. Você ouviu falar sobre nossa igreja? Temos um menino para pastor. Paulo disse: ignore-o, ninguém despreze a tua mocidade. E realmente este é um comando. Não se atreva a ser afetado pela opinião deles. Paulo disse: em vez disso, desenvolva-se. Em vez de ser ridicularizado, em
Em vez de ser desprezado, menosprezado e desaprovado, diz ele, seja um exemplo. Torne-se, seja desenvolvendo. Se tu é a palavra grega ginomai, que poderia ser traduzida como tornar-se. Você poderia traduzir, continue desenvolvendo. Não é hora de você sucumbir à opinião dos outros. Este é o momento de você liberar esse dom e desenvolvê-lo. Se eles estão olhando para você, então deixe seu dom ir. Deixe-o se desenvolver. Deixe que eles vejam você mudar. Esteja se tornando, esteja se desenvolvendo. Este é o momento para você emergir. Não sei quanto a você, mas estou feliz por Deus não querer que eu seja todas essas 6 coisas instantaneamente. Eu não posso me tornar eles instantaneamente. Ninguém pode. É exatamente como quando a palavra diz: sede cumpridores da palavra. Tiago 1:22. Quando ouvi isso pela primeira vez, fiquei impressionado, porque pensei que instantaneamente, da noite para o dia, eu teria que ser responsável por toda a palavra. Mas o grego, a palavra é ginomai. Torne-se um praticante da palavra. Comece onde você está. É hora de desenvolver, é hora de experimentar, é hora de abrir mão do dom. E aqui Paulo diz a Timóteo, seja adequado, seja desenvolvido. Observe o que mais ele diz. Um exemplo dos crentes, a palavra exemplo é a palavra tupos. É aqui que obtemos a palavra um exemplo ou um tipo. Timóteo deve ser o tipo, ele deve ser aquele que é imitado. E por esta causa ele deve estar se desenvolvendo. Por que era tão importante que Timóteo se desenvolvesse? Porque sua igreja seria um reflexo de sua própria vida. A igreja sempre reflete a liderança, sempre. Você pode dizer como é um pastor olhando para a sua congregação. Se ele for um homem amoroso, será uma igreja amorosa. Se ele for um homem desleixado, será uma igreja desleixada. Se ele for um homem arrogante, é assim que a igreja será. Paulo agora menciona 6 áreas nas quais devemos ser exemplos: na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Primeiro, devemos ser um exemplo em palavras. Em segundo lugar, na conversa. Esta é realmente a palavra caráter. Você deve ser um exemplo em sua linguagem e um exemplo em seu caráter. Mas o caráter não se desenvolve da noite para o dia. Você tem que se dedicar ao desenvolvimento do personagem. Então Paulo menciona caridade, o amor e espírito. Esta palavra espírito refere-se a uma atitude humilde e um espírito ensinável. Em seguida, Paulo menciona fé e pureza. Esta palavra fé refere-se à fé de Deus. O homem de Deus na igreja local deve estabelecer o ritmo da fé e deve continuar a andar nele. Se ele perder a fé, a congregação vai perder a fé. A Bíblia diz que as 2 coisas com as quais os ministros de Deus devem se consumir são palavras de fé e de boa doutrina. Se um homem de Deus perder a fé, ele perderá a cura em sua igreja. O milagroso começará a desaparecer. Então Paulo diz, essas são as áreas que você precisa observar. Paulo concluiu mencionando a pureza. Essa é a palavra agneia, que sem dúvida se refere à pureza física e mental. Isso fala de pureza sexual. Então ele disse, Timóteo, aqui estão as 6 áreas em que você precisa trabalhar em sua vida pessoal o tempo todo. 1. Na palavra. 2. No caráter. 3. Na fé. 4. No amor. 5. Em espírito. 6. Em pureza. No versículo 3 ele diz, até que eu chegue, dê atenção à leitura, à exortação e à doutrina. Preste atenção, especial a frase, preste atenção. Observe também as palavras leitura, exortação e doutrina.
A fórmula de Paulo para o sucesso. Sei que aqueles de vocês que foram chamados por Deus para ensinar e pregar querem ser o melhor que podem ser. E o que você encontra no versículo 13 é Paulo dando a Timóteo uma fórmula para desenvolver com sucesso seu dom de pregação e ensino. Esta palavra, atendimento, é a palavra grega proseste. Esta palavra significa constante, habitualmente, prestar atenção a alguma coisa. Realmente é a mesma frase ser consumido. Esta é uma pessoa que come, bebe, respira e dorme alguma coisa. Está em sua mente o tempo todo, durante suas horas de vigília, ele está pensando sobre isso. Ele acorda no meio da noite pensando nisso. Esse homem constantemente tem algo em mente. Diríamos que essa pessoa é workaholic, ou alguém que está tão comprometido que não consegue fazer mais nada. Está constantemente queimando em sua mente. Mesmo quando ele está de férias de uma forma ou de outra, isso continua voltando aos seus pensamentos. Se ele está em um avião, isso vem à sua mente. Se ele está falando com sua esposa, é em seus pensamentos. Esta é uma pessoa que é consumida. Se você quer que seu dom se desenvolva, você tem que se entregar ao seu dom. Se for um presente musical, você deve se entregar a ele. Se for profético, você tem que se entregar a isso. Não existe profeta profissional. Não existe profeta que apenas profetiza nos cultos da igreja. Os profetas profetizam na cama, eles profetizam no chuveiro, eles profetizam na cozinha. Os profetas vão deixá-lo louco. Eles estão constantemente vendo algo, se eles se renderem ao seu dom. Sucesso no púlpito. Aqui está a fórmula. Paulo diz: consuma-se constantemente com a leitura. Esta palavra leitura refere-se à leitura privada das Escrituras. Se você quer ser homem bom no púlpito, antes de tudo você precisa ter a palavra em sua própria vida privada. Não estude apenas para pregar, estude porque você quer estudar. Estude-o porque você está comprometido com ele. Observe o que o Paulo disse a seguir para a exortação. A palavra exortação é a palavra grega parakaleo, que sempre descreve um relacionamento. É a mesma palavra usada para descrever o Espírito Santo, aquele que é chamado ao lado. Esta palavra exortação, nesse sentido, significa literalmente quando você está apegado ao lado de outra pessoa, como em um relacionamento com um amigo querido. Essa é a hora de falar a palavra. Aqui está a fórmula. 1. Leia a palavra por si mesmo. 2. Deixe que a palavra flua de sua vida para seus relacionamentos mais próximos, daqueles a quem você está apegado. A palavra deve ser a conversa que você tem com seus amigos. A palavra deve estar em seus lábios. Lembre-se, a palavra assistir significa ser consumido por isso. Entregar-se a isso. Habitualmente, constantemente, ser dominado por isso. Em sua vida privada, em um círculo de amigos. 3. Você deve prestar atenção à doutrina. Esta palavra é didascalia. Refere-se ao ensino público da palavra. Se você quer que a palavra seja poderosa no púlpito, então ela tem que ser poderosa em sua vida particular. E tem que ser poderosa naquele círculo de amigos com quem você se associa. Qualquer coisa que aconteça no púlpito será simplesmente um transbordamento do que já aconteceu nessas outras duas áreas. E se não estiver acontecendo nessas outras duas áreas, você terá um verdadeiro fracasso no púlpito. E isso é o que Paulo está dizendo. Não é difícil saber quando as pessoas não adoram a Deus em sua vida particular. Porque quando elas se levantam e tentam acordar a Deus publicamente, é pura obra da carne. Eles só estão fazendo isso porque é domingo. Não há unção nisso.
Mas quando alguém é um adorador particular, isso transborda no ministério público. Algo sobre eles passa para você porque é real em suas próprias vidas. Não negligencie o presente. Paulo diz: consuma-se com o dom que há em você. Observe o que ele diz a seguir no versículo 14. Se Timóteo estivesse lá, Timóteo provavelmente o teria esbofeteado por fazer esta declaração. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição da mão do presbitério. No grego isso é uma proibição. Você traduziria: pare de negligenciar o presente. Esta palavra negligência é a palavra grega amelei. Esta palavra amelei ou negligência refere-se a alguém que é preguiçoso, despreocupado ou preguiçoso. Timóteo pensou que era a última coisa que ele era. Ele estava trabalhando duro. Na verdade, ele estava tentando fazer tudo. Ele estava derramando na igreja. Se derramando na igreja. É por isso que ele escreveu a Paulo. Ele disse: cara, estou trabalhando tanto que preciso de ajuda. E Paulo escreve no versículo 14: agora pare de ser preguiçoso. O quê? Eu não sou preguiçoso. Não seja preguiçoso. O quê? Pare de ser despreocupado e indiferente. Timóteo pensou consigo mesmo: o quê? Quando ele sabe tudo o que estou fazendo? Como no mundo ele poderia pensar que eu era despreocupado, indiferente, preguiçoso ou preguiçoso? Estou derramando minha vida. Todo mundo sabe disso. Por que Paulo chama Timóteo de negligente? Porque o presente de Deus é tão grande dentro de você, não importa o quanto você esteja fazendo, aquele dom quer fazer mais. E quando realmente temos uma revelação de quão grande é o dom de Cristo dentro de nós, e vemos como estamos cedendo a Ele, não importa se estamos trabalhando de todo o coração ou se somos rendidos mais do que qualquer outra pessoa, ainda somos despreocupados, preguiçosos e indiferentes em comparação com o que esse presente pode se tornar. Mas veja, há uma mentalidade em nós que diz: eu fiz mais do que qualquer outra pessoa, eu dei o exemplo. Não existe um exemplo perfeito nesse assunto. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo: você não cedeu como pode. O presente é maior do que você jamais imaginou. Observe o que ele diz no versículo 14. Não negligencie o dom que há em você. Esta palavra dom é a palavra grega carisma. Esta palavra carisma refere-se a algo que é dado pela graça. Dotes sobrenaturais. Acho que uma das razões pelas quais negligenciamos o dom que está em nós é porque não percebemos que é um dom sobrenatural. É um dom sobrenatural. Há momentos em que olhamos para a pregação como se fosse apenas mais um sermão, enquanto a pregação é um dom sobrenatural. Depois, há aqueles que têm um dom musical e a exortação flui através deles. Na verdade, flui através deles com tanta frequência que às vezes esquecem que foi dado a eles sobrenaturalmente. Você pode estar tão acostumado com os dons do Espírito que não os aprecia mais. Precisamos lembrar que esses não são talentos naturais. Essas não são habilidades naturais. Paulo diz: não negligencie o carisma, o que lhe foi dado pela graça. É um dom sobrenatural. Esse dom dentro de você não é algo que você recebeu de seu professor de piano, não é algo que você conseguiu porque cantou no coral do ensino fundamental, no coral do colégio e no coral da igreja. É um dom sobrenatural dado a você por Deus, e mesmo quando você o usa todos os dias do ano, deve reconhecer que é um dom sobrenatural. É por isso que quando eu ensino e sinto uma forte unção, se depois alguém vier até mim e dizer: rapaz, isso foi bom, eu digo: caramba, foi ótimo. Parece um pouco arrogante, não é? Mas não é arrogante. Eu sei que é o dom em operação. Não sou eu sei quem eu sou e não sou o que sai de mim.
é um carisma, é um dom dado pela graça. E você sabe o que? Estou tão ciente de que é um presente que ninguém gosta mais do que eu. Não perca sua visão. Não despreze o dom que em ti, o qual te foi dado por profecia. Realmente o grego seria traduzido foi acompanhado de profecia. O que a profecia faz? A profecia revela eventos futuros. Em 1 Timóteo 1,18, Paulo diz: Esta ordem te confio, filho Timóteo, segundo o quê? Profecias que te antecederam para que por elas pudesses guerrear uma boa guerra. O que Paulo realmente está dizendo aqui é quando Deus o chamou pela primeira vez, ele também lhe deu uma profecia. Ele lhe mostrou o que seu ministério realizaria. Ele lhe mostrou aonde seu ministério o levaria, afetar o mundo. E Paulo está dizendo a Timóteo: você cumpriu o chamado? Se você ainda não cumpriu completamente o seu chamado, ainda pode ceder ao dom, porque o dom tem mais trabalho a fazer. Quando você foi chamado por Deus pela primeira vez, você consegue se lembrar da visão ou do sonho que Deus lhe deu junto com esse chamado? Lembro-me vividamente de quando o Senhor me chamou para o ministério. Eu me lembro da visão. Eu tinha uma visão aberta. Deus me mostrou o que eu estaria fazendo. Enquanto essa visão arder em minha mente, sei que ainda tenho um caminho a percorrer, pois ainda não cumpri o que Deus me mostrou que eu faria. É por isso que Paulo disse a Timóteo: você não fez tudo o que Deus lhe disse para fazer. Então ele diz: lembre-se da profecia que foi dada a você, com a imposição de mãos do presbitério. Agora olhe para o versículo 15, ele diz: medite nessas coisas. A palavra meditar é a palavra grega meletal. Essa palavra meletal significa cuidar de. Você poderia traduzi-lo como pense nessas coisas. A tradução é a palavra cultivar, cultivar essas coisas. Ou você pode traduzir dedique-se, dedique um tempo especial para cuidar e desenvolver essas coisas. Mais uma vez estamos falando de devoção ao desenvolvimento. Sua pregação, o dom de ensino deve ser cultivado. Medite sobre essas coisas, dedique-se totalmente a elas. Observe especialmente a frase entregue-se totalmente a eles. Esta frase vem da palavra grega ist, que significa viver neles. Esteja atento aos seus ouvidos no ministério. Viva, mova-se e tenha o seu ser nesta chamada. Seja consumido por essas coisas. Esteja completamente imerso neles. Uma peça secular da literatura do primeiro século usa a mesma palavra e ali está traduzida: esteja atento a isso. A ideia é que, assim como o corpo é cercado pelo ar, sua vida deve ser cercada por esse chamado que Deus colocou em você. Você deveria estar nele, consumido por ele, até suas orelhas nele. Deve ser a sua vida, para que o teu lucro apareça a todos. Esta palavra lucrar significa fazer um adiantamento. É a palavra proclope. Fazer um avanço ou progredir. Em um lugar é traduzido como abrir caminho. Por que é importante que o seu lucro apareça para todos? Porque você está abrindo caminho para o resto da igreja. Eles farão o que virem você fazer. E se eles virem você avançando nos dons do Espírito Santo, isso ajudará a sua igreja a se tornar mais aberta. Você é quem vai abrir o caminho, mas se você não abrir o caminho, ninguém vai seguir. Então eu traduziria: abra o caminho para que o seu lucro apareça para todos. No versículo 16, Paulo continua: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera neles, porque fazendo isso, salvará a ti mesmo e aos que te ouvem. Marque a frase cuide de si mesmo. Esta é a palavra grega epesho. Esta palavra epesho eu traduziria agarre-se a si mesmo. Mais uma vez,
está colocando a responsabilidade sobre Timóteo. Se essas coisas vão ser cultivadas em sua vida, então ele deve se controlar. Paulo diz: Timóteo, agarre-se, Timóteo, controle-se. Timóteo, você precisa voltar sua atenção para si mesmo. Você precisa organizar sua vida nessas coisas, estabelecendo o alicerce adequado. Agora observe o que Paulo diz a seguir. E a doutrina, observe novamente que Paulo menciona doutrina. Eu quero te dizer, o dia da doutrina nunca terminará. Não consigo imaginar ninguém pensando ou ensinando que o dia da doutrina acabou. Alguém disse: bem, este foi o dia do ensino. Há bons ensinamentos em todos os lugares, agora podemos ir além da Bíblia? Você não pode dar fundamento suficiente para a igreja. Enquanto os bebês estão nascendo, eles vão precisar de base. Você quer ser um bom ministro? Vimos que o versículo 6 deste capítulo diz: edifique um bom fundamento sobre a igreja e você será um bom ministro de Jesus Cristo. Deus está muito interessado em lançar fundamentos. Sim, temos que ir além da fundação, mas santos, sempre temos que voltar a isso. É a base de todo o resto e onde não há fundamento, a estrutura vai cair. O que eu quero que você veja nesse texto é que a devoção ao desenvolvimento está nos ombros de quem? Está em nossos ombros. Deus nos deu o carisma, dom, e devemos ceder a ele. Devemos nos exercitar de acordo com ela. Eu gosto da maneira como Paulo diz isso. Ele diz: trabalhamos de acordo com o poder que opera em nós. Está trabalhando em você? Se você trabalhar com isso, você será abençoado. Um bom ministro de Jesus Cristo sempre se preocupa com o fundamento. De acordo com o versículo 6, Deus chama esse ministro de bom e agradável. Ao buscarmos seguir em frente com Deus, nunca nos esquecemos de que Deus ama o fundamento de sua palavra em nossas vidas. É a responsabilidade dos 5 dons ministeriais estar sobre a igreja e colocar esse fundamento sólido no lugar. O próximo capítulo o ajudará a reconhecer revelações verdadeiras e falsas, em uma época em que o movimento da nova era e estranhos novos ensinamentos na igreja estão surgindo ao nosso redor. Precisamos ter uma medida ou teste para ver quais desses ensinamentos e manifestações são de Deus. A palavra é a medida que se deve usar. Tradução expandida de Rick Renner de 1 Timóteo 4, 6 a 16, traduzido livremente. Se você gastar seu tempo e energia construindo um alicerce sólido sobre os irmãos, você realmente será o tipo de ministro em que Jesus Cristo sente grande prazer. Assim como Jesus, você deve se considerar um escravo e um servo. Construir um alicerce sobre as pessoas é um trabalho árduo e trabalhoso, mas é esse tipo de dedicação que agrada a Deus e o torna semelhante a Jesus, pois ele também veio como servo. Para manter essa mentalidade de servo, você deve ouvir, receber, digerir e incorporar em sua vida as palavras de fé e os bons e excelentes ensinamentos. Esta é uma boa notícia para você, Timóteo, porque você já os tem seguido. Você tem um começo muito bom. Você deve rejeitar absolutamente com indignação e intolerância as fábulas da carocinha. Considere o conselho das velhas como inútil. Jogue-os fora e trate-os como esterco. Não tem lugar na vida de um verdadeiro servo. Em vez de seguir o conselho deles para ir com calma, tire todos os pesos desnecessários de sua vida. Assim como um atleta se exercita no, livre-se desses empecilhos espirituais e faça tudo ao seu alcance para se desenvolver espiritualmente. Torne sua devoção profunda, comprometida e determinada. Você deve ter uma devoção ao desenvolvimento. Assim como o exercício corporal é bom para o seu corpo de curta duração,
O exercício espiritual é uma profunda devoção ao desenvolvimento, são proveitosos em toda a sua vida agora e duro além desta vida, alcançando a vida que está por vir. Que promessa! Isto que acabo de vos escrever é uma palavra fiel, Timóteo. Esta não é apenas uma declaração que eu estou fazendo pessoalmente a você. Todos deveriam ter essa filosofia. É digno de toda aceitação. Como o exercício leva a um maior desenvolvimento espiritual, não temos medo do trabalho mais árduo e não desprezamos as situações agonizantes. Esses períodos difíceis, laboriosos, extenuantes e agonizantes estão nos tornando mais aptos espiritualmente. É assim que vemos a vida, colocando toda a nossa confiança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que acreditam. Timóteo, estas coisas que eu disse a você, você deve dizer aos outros, você deve transmitir este ensinamento e forma ousada de viver para o seu povo. Na verdade, você deve ensiná-lo continuamente. Eles nunca podem ouvir isso o suficiente. Que nenhum homem o despreze, o julgue por ser você jovem. Este não é o momento de sucumbir às opiniões deles sobre você. Em vez disso, mostre a eles quem você é. Não recue, comece a se desenvolver, comece a mudar. Esta é uma oportunidade de exercício, desenvolver especialmente nestas áreas, na palavra, no caráter, no amor, no espírito e na pureza sexual. Certifique-se de que até mesmo sua mente esteja moralmente limpa. Nessas 6 áreas você deve se tornar um tipo e exemplo digno de imitação. Até que eu chegue, você deve continuar consistente, habitualmente se dedicando à leitura das Escrituras. Não por causa de um sermão, mas por causa de seu próprio crescimento pessoal. Esse crescimento deve primeiro ser refletido por uma profunda comunhão espiritual em torno da palavra com seus amigos mais próximos. Então, finalmente, esse crescimento será refletido quando você ministrar a palavra de Deus publicamente. Seu ministério público, no entanto, deve ser um transbordamento dessas outras áreas de sua vida. O ministério público é resultado do crescimento pessoal. Não continue negligenciando e ignorando o presente em sua vida. É um dom sobrenatural cheio de poder e habilidade. Não importa o quanto você já tenha feito, o dom em você é tão poderoso que pode fazer mais. Quando Deus deu a você, Ele também lhe deu uma profecia. Quando os anciãos impuseram as mãos sobre você, Deus lhe disse especificamente o que Ele faria por meio de seu ministério. Você cumpriu toda essa profecia? Então você deve começar a ceder ao presente de uma maneira maior. Você tem uma missão a cumprir. Reserve um tempo e cuidado especiais para cultivar essas coisas. Eles não se desenvolverão por acaso. Você deve decidir desenvolvê-los. Entregue-se a eles completamente. Seja consumido por eles. Entregue a eles e quase conduzido até sentir que está cheio deles. Então você realmente começará a crescer, você começará a forjar novas fronteiras e todos verão seu crescimento e serão encorajados a seguir. Entenda que seu desenvolvimento pessoal é a primeira prioridade em sua vida. Agarre-se a si mesmo e determine-se a cultivar o crescimento em sua vida e agarre-se firmemente à doutrina. Na verdade, você deve permanecer fiel à palavra e torná-la o seu negócio número 1. Pois ao fazer isso, você experimentará pessoalmente uma nova medida de salvação e libertação, e aqueles que o ouvem pregar e ensinar também serão mudados.